já tá aqui. Pessoal, bom dia para todo mundo. Novamente eu estou aqui totalmente equipada, porque eu não sei na região de vocês, mas aqui, especialmente em São Paulo, região sudeste, algumas partes, tá bem frio. E tô vendo que meu convidado de hoje é bastante especial, o tema também. Inclusive a gente fechou os detalhes dessa entrevista ontem à noite. E hoje eu vou falar sobre ciência do solo e futuro da alimentação no nosso país e no mundo também, com um dos principais nomes aí em ciência do solo do mundo, o professor doutor José Marques, ele que é inclusive coordenador do programa de pós-graduação da Unesp lá em Jaboticabal, e ele já está aqui online comigo. Mas antes, como sempre, eu gosto de passar aquelas informações do dia, né? O que vocês precisam saber, o que é notícia do agronegócio, de economia e política hoje, tá bom? Então, sejam bem-vindos todos que já estão aqui comigo. Tô vendo a Sônia Bonato já por aqui. Bom dia, boa semana. Bom dia pro Hoffmans Rodrigues, bom dia para Alessandra. Bom dia aí para todo mundo, grande live, obrigada. Termofosfato. Bom, vamos lá. Conversei ontem à noite, tá, com o departamento governo da Argentina e gostaria de dividir com vocês as atualizações sobre a nuvem de gafanhotos. Olha só o que aconteceu. Eles fizeram no fim de semana, na sexta-feira e no sábado, a questão de aplicações, né, através das aeronaves agrícolas. E essas aplicações de produtos químicos resolveram parte aí do problema, tá? Apenas 15% aí da população de gafanhotos foram eliminadas. Mas aí a gente ainda continuou com esse alerta, porque o que aconteceu? SINDAG, Sindicato Nacional da Indústria de Aviação Agrícola, fez uma reunião no fim de semana, inclusive para fazer esse plano estratégico, esse entendimento, porque sim, continua essa preocupação de que pode ser que essa nuvem chegue ao nosso país. Ainda bem que, como eu já disse por várias vezes aqui, a gente vem atualizando, veio a frente fria no sul, extremo sul, não é um clima adequado para essa espécie de gafanhoto que prefere, né, aquelas temperaturas mais áridas, mais quentes e sem umidade. E aí no fim de semana, enfim, derrubou aí as temperaturas. Essa frente fria até avançou aqui para o sudeste, outras partes também, agora está passando, está indo embora, mas isso favoreceu e muito, né, a não migração da nuvem de gafanhotos para o nosso país. Porém, continua assim a questão de emergência fitossanitária, até emitida pelo MAPA, Ministério da Agricultura, para Rio Grande do Sul, para Santa Catarina também. Então, o SINDAG fez uma videoconferência para realmente detalhar as questões principais, caso tenha que atuar, o que já a gente poderia fazer de imediato de plano e de ação, né, para realmente ser bastante eficiente, tá? E aí, na Argentina ontem, né, duas equipes em Santa Fé e Corrientes, que são dois municípios argentinos, enfim, onde realmente está ocorrendo essa migração, essa nuvem de gafanhotos, eles fizeram uma aplicação terrestre, num trabalho que começou desde as 9h30 da manhã e foi praticamente até as 7 horas da noite. E aí, hoje cedo, eu conversei com o presidente do SINDAG, o Thiago Magalhães, e ele me disse o seguinte, tá? Eles continuam conversando essencialmente direto com o SENASA, que é o serviço, o órgão, né, responsável aí pela produção de alimentos, enfim, tudo que está respondendo diretamente aqui para o nosso país. E ele tem falado diariamente, a todo momento, com o órgão, e aí justamente para entender o que está ocorrendo. Essa nuvem, ela se deslocou cerca de 60, 80 quilômetros. E aí, mas na verdade assim, adentrou mais a Argentina, mas ainda continua a 130, 150 quilômetros do sul do Brasil. E aí tem a questão ali do município de Uruguaiana, também alerta, e vários outros, tá? E aí o que ele me falou, que já está mobilizada cerca de 10 empresas que representam aí basicamente 31 aeronaves no país, para que caso venha essa migração no sul do país, já seja feita uma ação imediata, tá? Então isso já está bem coordenado, inclusive também eles têm esse entendimento e vem falando bastante com o MAPA, o Ministério da Agricultura. Então é essa a informação mais atual que a gente tem. Governo da Argentina
fizeram a aplicação via aérea no fim de semana, só conseguiu eliminar 15%. Fizeram ontem, no dia de ontem, a aplicação toda terrestre. A gente ainda vai, eu estou apurando aí os resultados se foram efetivos ou não. Continuam os trabalhos hoje, porém a nuvem ela migrou ainda mais para dentro da Argentina, mas continua sim essa proximidade com o extremo sul do Rio Grande do Sul, entre 130 e 150 quilômetros. Tá bom, gente? É essa a informação mais atual e tem essas 31 aeronaves já disponíveis aí, caso venha ocorrer alguma coisa. E aí eu perguntei, né, justamente o que ele não estava entendendo, o presidente do SINDAI, o Thiago Magalhães, e ele até me reportou isso, é que eles usaram, os argentinos apenas, se eu não me engano, foi uma aeronave. E aí ele disse que o ideal, né, para ser mais eficiente, realmente por isso que esse número aqui de 31 aeronaves já disponíveis no Brasil, caso venha ocorrer essa migração para o extremo sul do Rio Grande do Sul, tá bom? Essa é a atualização para vocês. Hoje também conversei com o IMEA, né, sobre a questão do milho, tendências aí para os preços do milho. A gente vem acompanhando um cenário bastante positivo aí para o setor, visto a alta taxa de câmbio, isso tem favorecido de fato as exportações. E o que ele me passou é que no estado, né, dos principais produtores aí do país, Mato Grosso, a gente tem, por exemplo, já 32% de área semeada que já estão colhidas, tá? Então esse é o dado mais recente, segundo o IMEA, e com essas projeções importantes aí para o setor, tá bom? Hoje também eu conversei com o sócio proprietário da MD Commodities, o Ismael Menezes, que falou sobre as exportações ali também via Porto de Paranaguá, que seguem e devem sim sinalizar aí um ritmo bastante intenso já a partir agora do segundo semestre. Primeiro semestre é a soja, segundo semestre entra de fato o milho aí nesses embarques, nessas exportações. Então a expectativa é positiva, porém ele colocou dois fundamentos, dois cenários para a gente ficar atentos em alerta. Seguinte, primeiro deles, a Argentina, né, importante competidor com mercado internacional, e temos também a questão dos Estados Unidos, né? Então, entrando aí duas importantes safras, a gente tem que ver e avaliar esses estoques, e aí, claro, que impacta na formação dos preços, tá bom? Tem também a questão da Embrapa Arroz. Olha só que interessante, novas variedades surgindo lá no Tocantins. Tocantins se consolida como o terceiro maior estado produtor aí de arroz. E a gente tem ouvido falar bastante, né, das novas fronteiras agrícolas do Brasil, a região do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Inclusive, ministra da Agricultura, Tereza Cristina, em vários pronunciamentos, os mais recentes, ela vem valorizando cada vez mais essa nova fronteira agrícola do Brasil e quanto ela pode trazer de benefícios aí para a produção agrícola brasileira, inclusive incentivando a questão de produção de trigo na região também. E aí a gente tem essas variedades de arroz em parceria com a Embrapa Arroz e Feijão, então desenvolvendo tecnologias, arroz irrigado ali para a região e vários diferenciais que tem feito com que o potencial produtivo do arroz no Tocantins tenha se destacado também, tá bom? Queria falar com vocês que na sexta-feira também a Corteva, ela lançou um novo inseticida que tem 2 novos ingredientes ativos exclusivos aí no mercado, justamente para tentar eliminar uma das principais pragas da cultura da cana-de-açúcar, que é a broca da cana. Então eles fizeram esse anúncio, né, na última sexta-feira. Tem também uma questão da Abraleite, a Associação Brasileira dos Produtores de Leite. Vocês bem sabem que eles recém criaram a Comissão Nacional de Leite Orgânico. Inclusive, conversei hoje com o Geraldo Borges, já foram realizadas 3 reuniões e sim, de fato, ele me falou um importante nicho do mercado que a gente vai ficar atento e de olho, tá bom? A Bitrigo, que fez doações aí de mais de 4.000 quilos de farinha de trigo para entidades assistenciais no estado de São Paulo, a gente falando sobre agro e solidariedade. E claro, a gente não poderia deixar de deixar os nossos sentimentos aí ao Osório, né? Importante na BRF, enfim, a gente noticiou isso também. Então ficam os nossos sentimentos aí a todos os familiares e amigos também, tá bom? Deixa eu dividir a tela agora com o professor José Marques. Vamos então aqui destacar aí
Ciência do solo, futuro da alimentação, um tema tão pertinente e importante. Oi, professor, desculpa o meu relato aqui, eu aqui hoje tinha muita notícia para a gente falar. Tudo Não, bem? tudo bem, bom dia, viu? Bom dia a você, a todos os telespectadores do canal. Estou à disposição. Obrigada. Professor, você como um dos grandes nomes, né, da ciência do solo, um grande estudioso, que inclusive representa também, está à frente aí na liderança na Unesp, que é uma das principais referências quando a gente fala em termos de graduação, de pós-graduação, de pesquisa de ciência. Como que está hoje as pesquisas que, de fato, podem traduzir, podem vir a melhorar ainda mais a qualidade do solo brasileiro, que, diga-se de passagem, tem tido um grande destaque, principalmente agora, né? Os olhos se voltaram para a produção, para o agronegócio brasileiro, ainda mais no Brasil e no mundo também. O que a gente tem para detalhar de pesquisas mais recentes e mais interessantes sobre a ciência do solo? Ô, Renata, o Brasil, não é preciso, é redundância nós comentarmos o destaque que o Brasil tem no mundo inteiro. Nós somos o maior país do mundo em produção de alimentos, o mais importante hoje no mundo, né? E também, ao mesmo tempo, o que desperta as maiores preocupações do ponto de vista das questões da sustentabilidade dessa produção e também das técnicas desenvolvidas aqui no país, que são técnicas muito próprias, são técnicas nativas, produto da inteligência brasileira e que despertam interesse no mundo inteiro, sobretudo no mundo que há de vir, que é o mundo da África, possivelmente a nossa próxima e importante fronteira agrícola, né? Então, Uhum. inicialmente eu gostaria de fazer. Poucas pessoas sabem, Renata, que por trás dessa pujança do agronegócio brasileiro está também um pilar de ciência e tecnologia que vem sendo desenvolvido desde a década de 50 no Brasil, sem interrupção e com muita competência. O Brasil nunca deixou de investir na ciência básica, sobretudo em ciência do solo. Por quê? Nós adentramos nessa corrida internacional de produção de alimentos, não foi à toa. Foi depois que nós entendemos o mecanismo de funcionamento dos ambientes tropicais, sobretudo dos solos tropicais, que são completamente diferentes dos solos do hemisfério norte. Aqui nós, de fato, desenvolvemos uma tecnologia própria, adaptada e muito bem sucedida. Não é? Agora, o que espera para o futuro? Especialistas mundiais são unânimes em considerar que nos próximos 35 anos, o Brasil vai produzir dos alimentos. Acho que a gente perdeu um pouco de conexão com o professor. Ô, José Marques, você nos ouve? Eu ia só pedir uma gentileza para você repetir esse dado ou até para transferir o seu local por conta da internet, que a gente está com o seu sinal um pouquinho variando. Não sei se seria interessante você mudar o seu posicionamento para a gente continuar aqui, ou local de conexão, vamos ver. Hofmester Rodrigues Júlia. É isso aí, eu pedi para ele, vamos ver se ele consegue fazer essa troca de local para a gente continuar aqui a nossa live. Professor, me ouve? Oi, professor, você nos ouve? Professor, nos ouve? Vamos ver. Ah, o seu áudio não está saindo. Eu vou fechar aqui você e aí pedir novamente. Vamos ver se dá certo. E a gente volta aqui, tá? Então vamos lá.
Nossa, sim. Voltamos. Eu não sei se era o sinal de Wi-Fi aí da região que você tá, mas aí qualquer coisa eu ia pedir para você se locomover, enfim, para um outro local para a gente continuar aqui a nossa conversa. Queria que você falasse, a gente pegou acho que até a parte da África, tá? Da importância, enfim, de todo o continente, para realmente a gente promover essas parcerias. E aí você ia dar outros dados relevantes aí sobre o setor, sobre a alimentação. Então, pode repetir, por favor? Eu diria da África, porque nós acabamos desenvolvendo ao longo desses anos no Brasil a única tecnologia de entendimento e conhecimento de solos tropicais do planeta, né? Esses solos são muito especiais, são muito próprios, não é? E foi depois que nós entendemos a dinâmica dos processos desses solos que nós conseguimos, de fato, sermos essa potência em termos de agronegócio, não é? Eu dizia que os especialistas mundiais são unânimes em afirmar que o Brasil, nos próximos 35 anos, vai ser responsável por produzir 40% dos alimentos que o mundo vai consumir. Né? Em aproximadamente 2050, nós seremos 9 bilhões de pessoas. E eles não costumam errar essa conta como não erraram em 1950. Não é? Na Revolução Verde, eles diziam que no ano 2000 nós seríamos 7 bilhões de pessoas e se desesperaram porque a tecnologia de 1950 não suportava, não é? A alimentação para esse montante de pessoas. Então foi necessário fazer toda aquela revolução tecnológica, não é? E o interessante é que em 1950, a primeira coisa que fizeram, eles precisariam de terras para expandir a produção. O primeiro mapa mundial de solos da FAO havia 2 buracos, não é? De falta de informação, um na África e outro no Brasil, sobretudo, né? Eu vou andar um pouquinho aqui, infelizmente nós estamos... Está com um pouquinho da conexão, e justo nas melhores partes, professor. Bom, eu não sei se também aí, eu não sei se... agora está melhor, agora está melhor. Às vezes eu não sei se é interessante também, eu uso bastante o 4G. Eu uso o 4G, eu não uso o sinal da internet. Eu não sei se de repente é tranquilo você colocar para o seu 4G e ficar melhor essa nossa conversa. Vamos tentar aqui. Eu vou tentar de novo desconectar o professor e conectá-lo novamente, que aí eu acho que vai ficar mais fácil. Permaneçam aqui, viu? Que o tema é muito interessante, é muito bom. E José Marques é hoje um professor doutor, um dos principais. Vamos aqui novamente. Vou aguardar aqui o professor, que agora ele não tá aparecendo aqui para a gente dividir a tela. Mas, por enquanto, vamos ver o que a gente consegue fazer nesse tema tão interessante, né? Que traz muitos dados aí para o nosso futuro, né? Para o futuro do agronegócio brasileiro e, claro, também para essa aproximação. Eu tenho visto e ouvido falar bastante dessa questão de transferência de tecnologia, inclusive o presidente da Embrapa, o Celso Moretti, falou isso recentemente para mim numa entrevista sobre a gente ter um olhar bem perspicaz e interessante sobre o continente africano, devido aí a algumas similaridades em termos de produção agrícola. Então, é muito importante e casa exatamente com o que o professor disse há pouco aqui para a gente. Espera aí, já apareceu aqui para mim, vamos ver. Oi, Renata. Professor, nos ouve? Acho que agora sim. Vamos aqui, vamos tentar. Eu mudei de lugar aqui, vamos ver se agora... Bem, isso, e aí você estava falando sobre essa questão da África e dos números, né? E o Brasil deve ser responsável aí por 40% dos alimentos que o mundo vai consumir no futuro e que eles não costumam errar, como aconteceu em 1990. 1950. Né? Em 1950 eles fizeram essa previsão, não é? Acertaram. E havia o primeiro mapa, Renata, de solos do mundo, feito em 1950 pela FAO, havia 2 buracos de informações, um na África e o outro no Brasil, exatamente, porque não se conheciam os solos brasileiros e havia uma grande interrogação sobre
a possibilidade de entrarmos nesses solos, que eram considerados solos muito ácidos, solos com problema de toxidez de nutrientes, mas com uma vantagem absurdamente importante, que eram as topografias planas, sobretudo do Planalto Central do Brasil, dos cerrados brasileiros, né? Há uma história de colegas, professores, que nos contam que o Juscelino Kubitschek, quando estava planejando Brasília, bastava aparecer um especialista na área de agricultura, ele punha no avião, levava o Planalto Central, sobrevoava o Planalto Central e dizia: bom, ali eu vou construir a capital do Brasil e no entorno, até onde a sua vista alcança, no Planalto, eu vou fazer o celeiro do mundo aqui em Grãos. E os especialistas ficavam impressionados com aquilo, achando que era uma condição impossível de acontecer. Bem, nas décadas de 50 e 60, sobretudo, o Brasil se preparou. O Brasil desenvolveu metodologias. O Brasil mandou especialistas para a Europa e para os Estados Unidos, especialistas em solo. Os primeiros especialistas que levaram as amostras de solo dos Estados Unidos, por exemplo, a narrativa é muito impressionante, porque nutrientes medidos pelos métodos americanos, você ia medir cálcio zero, né? Magnésio zero, nitrogênio zero, fósforo -3. Quer dizer, era desesperador imaginar que nós pudéssemos entrar nesses solos. Mas desenvolvemos as tecnologias, formamos os nossos técnicos, formamos a nossa pós-graduação, que hoje é robusta, não é? Hoje nós temos a pós-graduação mais importante do mundo em quantidade de pessoas sendo formadas, não é? Somos, na área de solos e agricultura, nas principais áreas, absolutamente independentes de estudos de base no exterior. Não é? Hoje nós temos recebido estudantes do exterior, não é? Mas tudo isso começou em 1966. Para você ter uma ideia, o primeiro programa de pós-graduação no Brasil, aliás, foram 3, não é? Que surgiram concomitantemente. A Exalc-USP, que em 1966 formou o seu primeiro mestre, em 73 o primeiro doutor, posteriormente, quase ao mesmo tempo, a URGS do Rio Grande do Sul, também em 63, e a Universidade Rural, na Seropédica, não é? E isto possibilitou esses estudos básicos. Por exemplo, na década de 70, que nós começamos, de fato, a vislumbrar que nós seríamos bem-sucedidos nesses solos ácidos, 3 grandes acontecimentos ocorreram. Não é? O primeiro foi a descoberta da fixação biológica de nitrogênio, não é? Na Seropédica, lá no Rio de Janeiro, pela doutora Joana Dobereiner, que, inclusive, ela foi cotada para prêmio Nobel, não é? E se tornou um membro da Academia do Vaticano, uma pesquisadora de um renome internacional. E o Brasil começou a se notabilizar. Por quê? Porque ela descobriu que uma bactéria, chamada Rhizobium, poderia pegar o nitrogênio do ar e fazer uma simbiose com a raiz das plantas leguminosas e fornecer quase a totalidade de nitrogênio que nós precisávamos. Bom, isso aí nós vislumbramos, nós não temos nitrogênio, não temos como segurar esse nitrogênio nos polos cerrados. E isso viabilizou a entrada da soja, cujas variedades já começaram a ser desenvolvidas, adaptadas a essa realidade. E nós economizamos de frente 2 bilhões de dólares em aplicação de nitrogênio. Os Estados Unidos ficou desesperado, porque eles continuaram aplicando nitrogênio, e nós entramos com ausência de nitrogênio. E a produção da soja brasileira inicia no Cerrado com um custo baixíssimo, porque nós não aplicávamos nitrogênio. Um outro momento importante, advindo da ciência brasileira, foi que, no início da implantação da soja, principalmente nos estados do sul do país, foi uma dificuldade absurda, porque a erosão parecia que não deixaria viabilizar isso daí, né? E os estudos, sobretudo do IAPAR, da Federal, da URGS, não é? Conseguiram implantar o plantio direto, não é? Quer dizer, o cultivo sobre a palha. Isso reduziu absurdamente a perda de sedimentos e nutrientes e viabilizou a implantação de quase 3 safras por ano, não é? Revolvendo esses solos, mas em cima da palha, não é? E a palha segurando esses nutrientes. Um outro momento fundamental foi a descoberta dos óxidos de ferro, agora diretamente
para entrarmos no solo professor, cerrado, né? Não havia fósforo que satisfizesse as necessidades começou das a dar uma plantas, variada de né? novo no seu As sinal. plantas Nesse terceiro tópico, a cerrado gente são muito perdeu essa última revolução. Se você puder repetir aqui para a gente. que essa última revolução foi aquela relacionada... Sim, essa última revolução, que ciais típicas dos solos tropicais, essas argilas não ocorrem em quantidades significativas nos solos temperados. E até 1970, a base que nós tínhamos de conhecimento eram das argilas de solos temperados, porque os nossos estudiosos lá faziam o seu estudo de doutoramento e traziam as metodologias, não é? Sobretudo as norte-americanas, e nós percebemos que havia, no contexto das argilas, um outro tipo de mineral que fazia toda a diferença. E foi o que possibilitou nós entrarmos no cerrado. E essas argilas, Renata, elas são muito ávidas para segurar fósforo, sobretudo fósforo. Segura muito nitrogênio e enxofre também, mas o fósforo ela segura e não devolve para a planta. Então, os solos de cerrado, nós entramos com quantidades cavalares de fósforo e as plantas não respondiam, nós não sabíamos o que fazer com isso. Até que nós descobrimos que esse grupo de argilas, que são chamadas óxidos de ferro, elas seguram o fósforo. Bom, então o que fizemos? Uma tecnologia para driblar esta avidez das argilas e disponibilizar o fósforo, sobretudo, para as plantas. Isso foi uma grande descoberta que fizemos. Estes solos, estas argilas, elas nos ajudam. Se por um lado elas nos prejudicam na questão química, na questão morfológica elas nos ajudam, porque elas têm um sinal de cor, elas emitem cor vermelha e cor amarela para os solos, não é? Então nós amarramos toda a estrutura, todas as características dos solos importantes na cor. Quando o solo se apresenta mais vermelho, nós sabemos exatamente qual o manejo químico que nós temos que atribuir, que é diferente de quando a cor dos solos vai indo para mais vermelho, né? Diferente do amarelo, né? E um outro sintoma importante dessas argilas, que nos ajuda muito nas tecnologias que nós desenvolvemos, é que o mesmo grupo ele emite também um sinal magnético. Isso é fantástico, né? Um sinal magnético, e nós estamos agora, a ponta dos estudos em ciência do solo, decodificando esse sinal magnético para entender propriedades importantes como química de solos, que vai definir adubação, vai definir doses de água, vai definir doses de palha. Então essa é uma última descoberta importante que nós fizemos nos solos tropicais. Então você percebe, Renata, que nós hoje somos importantíssimos nesses estudos dos solos tropicais, não é? E temos ainda muito chão pela frente, agora, sobretudo, que nós iremos entrar em solos mais desafiadores do que o que nós tivemos até agora. Nós cultivamos aproximadamente 300 e poucos milhões de hectares de terra no Brasil. Isto no exterior, quando a gente comenta lá com os colegas, eles ficam muito impressionados, porque a gente fala desse montante de solos. Nós entramos nos solos cerrados, são 70 milhões de hectares, solos que na década de 70 eram inviáveis, nós tornamos esses solos produtivos. E aí a gente diz para eles assim, bem, mas isso aí é só a metade do país, porque a outra metade é floresta. E eles dizem, mas como? O Brasil, metade é floresta. Não é? Nós fazemos essa revolução na metade, por exemplo. E dentro desses solos que nós já avançamos, nós ainda temos aproximadamente 150 milhões de hectares, que é mais quase a metade, sem entrar na floresta. Eles falam, mas como? Nós temos... Porque é o seguinte, na medida que nós fomos entrando nesse solo, a gente foi deixando de lado os piores solos, né? E hoje nós temos 100 milhões de hectares dos piores. Quais são eles? São solos degradados, de pastagem, sobretudo. O produtor ele foi fazendo, do jeitão dele, a aptidão agrícola do solo. Os melhores solos para grãos, não é? E os piores solos ele deixou para pastagem. Esse é o nosso grande desafio. Nós temos que... Esses solos, Renata, além de serem
muito pobres quimicamente, como eram os solos do Cerrado, eles são muito pobres do ponto de vista físico também. Os solos Cerrado, eles nos ajudaram muito no potencial físico deles, que compensava a questão da pobreza química. Estes não, estes além de serem pobres quimicamente, eles também são mais arenosos. Então é um grande desafio para esses próximos 35 anos, eu tenho dito isso aqui para os nossos estudantes, não é? De acelerar no desenvolvimento de tecnologias, e agora não tem como escapar da sustentabilidade, né? Nós vamos ter que fazer um manejo mais sustentável e não precisa pensar em entrar em floresta amazônica. Estaremos sendo esta potência em termos de produção de alimentos, avançando em cima de melhoria de produtividade e avançando na melhoria destes solos que já se encontram degradados e que certamente nós conseguiremos dar mais esse passo importante para o futuro, viu, Renato? Sim, muito bom você detalhar todo esse histórico, né? O principal agora, mais recente momento, a questão da argila, toda essa tecnologia. Trazer também esse relato, né, do principal desafio hoje para o solo brasileiro, as pastagens degradadas, o que a gente precisa entender e, de fato, fazer com que elas se tornem aí mais produtivas nos próximos 35 anos, que já começa agora esse trabalho, né? Não é para amanhã, para depois, é para agora já. E ter esse entendimento de que, sim, ainda bem que existe o conhecimento e dados comprovados via universidades e Embrapa para a gente chegar lá fora e falarmos com os dados precisos e corretos que a gente produz com 66% de área nativa, né? Ou seja, de florestas. Então, isso realmente chama a atenção, porque todo mundo fica impressionado com esse potencial produtivo do Brasil e que não há necessidade de derrubar florestas e tudo mais, mas sim a gente tem o desafio de acelerar e melhorar essa ciência do solo para as pastagens degradadas. E aí que vai minha próxima questão. Se, por exemplo, a gente tem visto muito esse modelo de LPF, integração lavoura-pecuária-floresta, se isso tem ajudado a restabelecer quimicamente, fisicamente, a qualidade do solo brasileiro e quais outros avanços que a gente pode fazer nesse sentido, né? A gente vê muito esse modelo ali no Centro-Oeste, mas onde mais poderia ser melhor aproveitado e quais outros fatores que podem contribuir para essa melhora das pastagens degradadas, professor? Renata, você acertou na mosca, porque a imagem que nós temos no Brasil não é só o potencial de produzir alimentos, não. É produzir alimentos de forma sustentada. E isso é uma coisa que eu digo para os alunos, nós não podemos perder de vista. Eu digo a eles, vocês que serão os líderes do agronegócio brasileiro daqui a 35 anos, não percam isso de vista. Por quê? Os nossos produtos, nós temos o boi que é verde, né? Nós temos o combustível que é limpo, né? Nós temos o plantio que é quase zero de erosão, cultivo na palha. Então, tudo isso aí denota uma preocupação na origem, com a sustentabilidade desses produtos. E mais, nós temos condições de não precisar entrar na floresta, né? Esse é um ponto importantíssimo. Eu digo a eles, essa coisa de querer eliminar a floresta para entrar, isso aí denota subdesenvolvimento técnico-científico, porque nós não precisamos expandir tanto a área, nós temos que melhorar a produtividade. No aspecto da lavoura-pecuária, é de um resultado, eu tenho visto os meus colegas apresentarem dados espetaculares, sobretudo para o pequeno e médio produtor rural, não é? Então eu vejo como uma esperança muito grande, e o Brasil é líder, inclusive, mundial nessa tecnologia, né? Que inicialmente começou com a Embrapa, né? Diga-se, a Embrapa tem um papel fundamental, mas também tem pesquisas muito importantes nas universidades, né? Onde os alunos, os nossos futuros aí, líderes, não é, técnicos na área do agronegócio, estão sendo formados dentro dessa visão de integração, não é? De lavoura e de pecuária, que eu acredito que é uma tecnologia muito apropriada e tem um futuro muito seguro para serem implementados nessas áreas degradadas aí que eu comentei com você, não é? Então... Perfeito. Olha só, aqui todo mundo comentando, né, sobre
a nossa conversa, o nosso tema, só para compartilhar um pouco aqui com vocês. O Matheus, parabéns, conhecimento é a base de tudo. GS Polo, GZ Polo, aliás. Estamos vivendo a agricultura 4.0 e a revolução no conhecimento dos solos é essencial. Muita gente comentando aqui, obrigada pela audiência online. E aí, professor, além, como você estava falando, dessa integração lavoura-pecuária ou lavoura-pecuária-floresta, os outros desafios para a gente alcançar ainda novos voos, novo teor, digamos, de fato, de produtividade, mais aumento, né? E voltar a dar essa notoriedade, todo esse significado para um solo de boa qualidade. Além disso, quais são os outros desafios que vocês vêm estudando no campo científico para a gente melhorar aí a questão dessas pastagens degradadas? Renata, na década de 70, conforme eu disse para você, nós começamos os nossos levantamentos, os nossos inventários de solos. A Embrapa, que é o antigo Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos, que depois se tornou Embrapa, né? É engraçado. E juntamente com alguns estados brasileiros, como aqui o de São Paulo, né, iniciaram os seus programas de levantamento de solos nos modelos tradicionais, não é? Mas nós, hoje, temos uma visão panorâmica, muito pouco conhecimento sobre o detalhe dos solos. O que ocorreu é que, o dinheiro que tínhamos na época deu para fazer levantamentos exploratórios, de escala muito pequena, com muito pouco detalhe, né? Hoje, a realidade do agronegócio brasileiro, por exemplo, a gente pega a área de sementes, né? A área de genômica de sementes, avançadíssimo. Nós temos variedades aí avançadíssimas em produtividade, de resposta de potencial genético, né? A gente vê, por exemplo, a área das moléculas de combate a plantas invasoras, a doenças, a pragas, também avançadíssimo, né? A área de implemento agrícola, de máquinas que andam sozinhas, né? Aplicação de herbicida com taxa variada no drone. Há muito pouco tempo atrás, para fazer adubação, era toneladas por hectare. Hoje nós falamos em metro quadrado por grama, né? Máquinas que entendem a adubação e calagem com taxa variada, enfim. São áreas que estão muito avançadas tecnologicamente falando. A área do conhecimento de solos, embora tenha sido a base nas décadas de 70 e 80 para nós entrarmos em solos pobres, o conhecimento detalhado, num determinado momento interrompeu, não é? E interrompeu exatamente porque as tecnologias para aquisição de conhecimento em solos, eles não foram tão acelerados quanto as outras tecnologias, não é? De sementes, máquinas, insumos, etc. E hoje, digo aos meus alunos, nós temos um desafio, um campo de trabalho imenso pela frente, que é exatamente de conseguir acelerar o entendimento de solos e conseguir colocar o conhecimento de solo no mesmo nível dessas outras tecnologias. Eu me refiro que, no momento atual, nós temos que conhecer a variabilidade do solo. Os solos não são iguais. Ocorre que os levantamentos exploratórios da década de 70, porque faziam grandes áreas, eles foram muito importantes, imprescindíveis, não é, para o desenvolvimento nacional na época. Mas o negativo desses levantamentos é que eles proporcionaram aos técnicos uma falsa sensação de que os solos são homogêneos, que os solos são iguais, e que não precisa haver um estudo detalhado desses solos. Isso nos prejudica muito até hoje. Por quê? Desde 1980, nos Estados Unidos, os Estados Unidos já praticam uma coisa chamada manejo da variabilidade espacial dos atributos do solo. O que é isso? Entendendo que os solos não são iguais, por que nós iremos tratá-los, que eles não são iguais, por que nós vamos tratá-los de forma igual? Não é? Se eles são diferentes, por que tratá-los iguais? A ideia é que se conheça palmo a palmo, de preferência, né, expressão de linguagem, o comportamento dos solos. Eles variam, eles não são iguais. E agora, com a entrada de sensores de solos que conseguem captar a cor dos solos, que conseguem captar o sinal magnético dos solos,
nós temos conseguido fazer mapas de variabilidade ultra detalhados, né? O que é o ideal do detalhe de conhecer o solo? Ora, o que nós temos de mais detalhado no solo são as argilas. A qualidade das argilas são muito diferentes, são elas que imprimem ritmo às respostas das plantas àquele manejo que nós fazemos no solo. Então, nós já hoje temos condições, que é a chamada agricultura 4.0, de mapear a variabilidade da qualidade das argilas. Não é? E isso gera uma informação ultra detalhada que, em conexão com o desenvolvimento de bancos de dados, Big Data, com o desenvolvimento de geoinformática, que estão adicionadas nas máquinas. As máquinas conseguem ler esses mapas de forma ultra detalhada e também tomam decisões adequadas e detalhadas para o pequeno espaço, vamos dizer assim, do terreno. Isso é o que nós temos de mais avançado na agricultura. Não é? Então, a aplicação de herbicidas, não é? A aplicação de calcário, a aplicação de fertilizantes, a aplicação de insumos que combatem pragas e etc., hoje já podem ser elaboradas com base na resposta das argilas. Porque as argilas do solo representam a fração dinâmica. Elas são pequenas, têm uma superfície específica alta, elas têm cargas, não é? Incrível, estas argilas tropicais nossas, além de cargas negativas, elas têm cargas positivas que dependem do pH. Então, quer dizer que todo o insumo que a gente aplica no solo são moléculas que têm cargas. E essas argilas também têm cargas. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que adequar as quantidades necessárias desses insumos à resposta das argilas. Isso é o que tem de novo. Então, o que está acontecendo? Nós temos feito, primeiro, uma adequação para a sustentabilidade. Nós chamamos que o solo ele tem uma coisa chamada capacidade de suporte, que a partir do qual não adianta adubar, não adianta jogar herbicida, não vai responder. Não é? Em outros locais, a resposta já é mais potencializada, depende desse tipo de argila. Então, o que nós temos que fazer? Mapear os solos de forma ultra detalhada para que estas demandas possam ser aplicadas de forma sustentada. Eu não vou impactar o local adicionando mais herbicida e vou adequar o local que precisa de mais herbicida. Isso representa, além de sustentabilidade, representa uma economia espetacular. E é isso que a gente tem feito. Não é? Uma outra frente importante que nós temos descoberto, sobretudo para as commodities. As commodities brasileiras, o preço da commodity é com base na qualidade, né? Na qualidade. Falando, por exemplo, em cafeicultura. Né? Nós temos aí uma frente espetacular para avançar em cafeicultura, que são os terroirs de café. Né? Que algumas regiões brasileiras já estão descobrindo isso. Nós podemos fazer terroir de café e devemos fazer com denominação de origem. Já temos 2 denominações importantíssimas aí no Brasil. E o preço desse café aumenta muito. Basta localizar. Nós sabemos que as plantas são sensores, Renato. As plantas são os maiores sensores da natureza. E elas sabem como responder a determinados ambientes. Né? E o que nós temos que pensar? Como potencializar as respostas genéticas das plantas? Adequando essa planta no espaço certo. E, nesse caso, a qualidade das argilas, elas funcionam como verdadeiros sensores que captam o potencial da planta a determinadas respostas. Né? No caso do café, por exemplo, nós temos visto que determinados aromas, eles ocorrem com frequência em determinados locais. E quando você faz o mapa pelas argilas, pelo sinal magnético, por exemplo, das argilas, a gente vê que naquele local, aquela planta sempre tem a mesma resposta. Bom, mas por que nós não sabíamos antes disso? Porque a gente misturava a mesma planta no local de boa resposta para aquela de má resposta. Então, você mistura uma média, vai para baixo, você não consegue ver. Sim. E aí a gente tem essa quantidade, até me gerou essa dúvida, né, em relação às argilas, enfim. Existe essa oferta, digamos, no caso, professor? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Você diz em relação às demandas de... Isso.
Sem dúvida, porque exatamente, Renata, porque nós não temos os mapas detalhados no nível de detalhe que nós precisamos para fazer a alocação das variedades. De um lado, nós temos variedades, as mais diversas, não é? E centenas, por exemplo, de variedades de soja, de cana-de-açúcar, café, não é? Várias, dezenas de variedades de café. Essas variedades representam um determinado potencial genético, não é? Um determinado potencial genético que surte um determinado resultado, para qualidade, por exemplo, né? No caso da laranja, para grau Brix, por exemplo, teor de açúcar na laranja, que varia muito de terreno para terreno, né? Cafés, aromas de cafés variam, né? Então, há daqui para frente um potencial imenso para adaptar este potencial genético, não é? A resposta desse potencial genético àquele local específico, que tem um comportamento muito típico e que nós não percebíamos anteriormente porque não tínhamos tecnologia para mapear os solos em ultra detalhe. Olha, o exemplo mundial é a questão da uva, não é? Os países da Europa, aqui mesmo no Brasil agora, né? Por centenas de anos, nós tínhamos as variedades tradicionais de uvas, sempre com a mesma produtividade. Cada ano, um ano a uva tinha um teor Brix, outro ano outro teor Brix, até que se percebeu que a uva ela é altamente seletiva ao local onde ela está plantada, que corresponde a processos locais do solo. O que fizeram? Adaptaram as variedades ao comportamento da terra, localmente falando. E conseguiram os terroirs. E a cultura e a uva mundialmente tomou um outro rumo, né, tecnológico e comercial que até há 30 anos, 40 anos atrás, nós não vislumbrávamos isso. O momento brasileiro, eu costumo dizer para os produtores aí que a gente tem conversado, é a busca desse elo perdido entre o potencial genético da planta para respostas a determinadas qualidades, ao detalhamento dos processos do solo. Não é? O clima é uma coisa assim mais ampla, né? O clima ele é mais amplo. A gente tem clima assim mais de alto do topo, parte baixa da paisagem, né? Mas Sim, o solo, aí é né? o solo, então, você defende que ele precisa, então, cada vez mais desse estudo com específicos detalhamentos para a gente chegar nesse potencial produtivo mais adequado e que ainda pode ser muito melhor, independente da cultura que vem sendo trabalhada. Então, justamente é isso. Ficou, digamos assim, um gap, né? Ficou um gap, ficou uma falta de estudo, um olhar atento sobre o solo à medida que foi avançando. Fizemos no Cerrado, foi incrível, extraordinário trabalho, mas surgiu sim, ficou essa falta, digamos assim, de notoriedade, conhecimento específico sobre a ciência do solo para a gente continuar essa evolução e que agora vem chamando a atenção e, enfim, que vocês vêm detalhando bastante aí para as próximas gerações. É isso. Exatamente, Ana. Exatamente. Pois é, e aí a gente tem também, né, esse passo importante que a gente está dando, que é cada vez mais, né, como a gente vem detalhando e falando aqui, inclusive, uma de nossas entrevistadas me disse recentemente, e eu fiquei com isso na cabeça, e é de fato, né, não é o brasileiro que depende do agronegócio do Brasil. Atualmente, o mundo está dependente do agronegócio do Brasil. Então, visto essa questão, a gente já somos, né? Estamos como protagonistas de fato, e foi tão interessante o fato de vir a pandemia e o Brasil conseguir se posicionar não só dentro da esfera de quem é do setor do agronegócio, mas sobretudo para toda uma opinião pública, como o setor vem dando respostas adequadas, né? E sendo um dos únicos que vai realmente crescer neste ano, aí uma projeção de 2,5%, enquanto a estimativa é de baixa, aí o mais recente relatório é de mais de 6% do Banco Central, 8% do Banco Mundial, que traz de PIB de queda para o nosso país, o agronegócio dando uma resposta aí super positiva, né? Então, como é que você vê o agronegócio do futuro? A gente vai assumir realmente, de fato, a gente precisa assumir
essa posição de protagonismo no discurso correto, assertivo e num discurso que, claro, sempre lida com esses dados e esse conhecimento para a gente chegar lá fora e ter, de fato, todo esse embasamento e esses argumentos corretos, né, para rebater, caso venham questões que realmente nos tiram aí de uma zona que não é a correta, mas que a gente chega lá e não consegue realmente se expressar da melhor maneira? Sem dúvida. Nós provamos nossa competência como agricultores, vamos assim dizer, com muita base científica, mas como agricultores. Sabemos como produzir satisfatoriamente, em larga escala. Uma outra fronteira importante foi que nós aprendemos a comercializar, né? Então, aí teve uma importância enorme dos empresários brasileiros, esses que na década de 80, sobretudo, né, eles acreditaram na tecnologia e apostaram no dinheiro bom no investimento do agronegócio, né, que foi importantíssimo isso. Agora, a visão estratégica brasileira para o futuro. Nós temos que entender que nós hoje, em termos de ambientes tropicais, somos líderes mundiais. E a fronteira de produção de alimentos, ela vai além do Brasil, possivelmente na região tropical, não é? E começa aqui na América Latina, vários ambientes potencialmente aptos para a agricultura, sem pensar em tirar a floresta, não é? Diga-se de passagem, áreas abertas, e depois lá do outro lado a África, não é? Que é um potencial absurdo. A África é o Brasil atual nos próximos 30, 40 anos, não tem dúvida disso. E quem tem tecnologia para exportar e implantar essa fronteira agrícola somos nós, porque nós já estamos nessa vida aí e aprendemos como se faz. Bem, esse é um aspecto. Outro, realmente, se nós formos pensar em termos de revolução na área de agroindústria, né, nós ainda, agroindústria que eu digo nas tecnologias agrícolas do agronegócio. Vou dar aqui alguns exemplos aqui para ficar claro. Quando a gente fala assim, bom, nós temos esse potencial aí de produção de alimentos, alguém pergunta, mas o Brasil tem fábrica de trator? Né? Não, já tivemos algum. Alguém pode perguntar assim, o Brasil tem fábrica de moléculas de herbicidas? Não, as nossas moléculas, ou de pesticidas, são importadas, não é? São de empresas multinacionais, sem problema. O Brasil tem sementes? Já tivemos, não temos mais. Enfim, tecnologia de satélite, não é? Não temos. De geoinformática? Nossa. Então, estas áreas, Renata, para o futuro, é claro que nós temos inteligência para a parte química, é claro que nós temos inteligência para a parte de tratores, né? Nós fabricamos aviões, né? Somos competitivos em aviões, né? Eu costumo dizer meus alunos assim, o professor é isento para falar essas coisas, porque a gente quer que o país se desenvolva, né? Eu costumo dizer para os meus alunos, o que é mais fácil, fazer trator ou fazer avião? Com todo respeito à indústria de tratores, que são nossos parceiros espetaculares, sem esses parceiros nós não seríamos, né, a potência mundial que somos. Mas essa é a grande fronteira, Renata. No futuro, nós somos muito inteligentes, né? A gente tem como encarar esses desafios e é uma fronteira espetacular, aí, desafiadora para os próximos 50 anos, né? Eu falo que a gente tem, né, de profissionais, de capacidade técnica, de conhecimento, né? Até hoje a gente noticiou aí a parceria do Brasil com Oxford e está entre uma das vacinas aí ainda em fase de teste, uma das mais promissoras do mundo. E aí liderada por pesquisadores brasileiros, gente. Então, realmente a gente tem sim um campo científico a valorizar. E a gente tem essa percepção. E eu acho que a pandemia também serviu, não acredito e piamente, como o campo científico, a ciência, a pesquisa, os doutores, as universidades se sobressaíram, né, nessa pandemia e o quanto vocês são importantes para o desenvolvimento do nosso país e muito para o nosso agronegócio. Então, eu acho que isso é bom a gente deixar registrado e falar, porque faz toda a diferença. E agora a gente já está caminhando aqui para o final.
Foi muito bom a gente conversar, de ter esse tempo de quase 1 hora para discorrer sobre um assunto tão valioso que é a ciência do solo, os próximos passos, esse futuro da alimentação. E eu sempre peço para o meu convidado, minha convidada, deixar uma mensagem aí final para a gente, né? Qual seria a sua mensagem, então, professor, para hoje? Renata, eu quero fazer aqui uma homenagem à inteligência dos meninos, à inteligência das meninas brasileiras. Eu estou com esses meninos já há quase 40 anos, sou testemunha de que os brasileiros são muito criativos, essa rapaziada é muito inteligente. Nós temos o maior programa de estudos da área do setor agrícola, não é à toa que nós temos essa competitividade internacional do agronegócio há muitos anos. É o maior programa de pós-graduação do mundo, que pega o estudante na iniciação científica com bolsa e leva esse estudante até o pós-doutoramento com bolsa, passando pelas as melhores instituições brasileiras, não é? Quer dizer que a nossa rede de pesquisa é uma rede muito competente. Eu espero que essa rede seja mantida, eu espero que a população brasileira entenda que isso é muito necessário, o ensino público, gratuito, de alta qualidade, não é? O grande exemplo disso é o agronegócio brasileiro, né? Nós temos que olhar para o agronegócio e ver com inteligência, dedicação, incentivo, a gente consegue chegar lá. O país tem um potencial absurdo, não é? O agronegócio é o grande exemplo. Outras áreas de medicina, a área de jornalismo, eu parabenizo vocês, né, de uma competência, é o lado do Brasil que funciona. Eu espero que esse lado competente se estenda para todas as outras sub-áreas da ciência brasileira e da sociedade brasileira. Viu? Eu agradeço muitíssimo, Renata, viu, a oportunidade. Muito obrigada, professor. Olha, foi excelente aqui, muita gente comentando. O Brasil tem tudo para ser o maior em produção agrícola do mundo. Já é, né? Hoffmans, muito obrigada pela live. Tenham uma ótima semana, igualmente para vocês. A gente agradece, parabéns, excelente conversa, educação e informação para um Brasil melhor. O Matheus aqui. Enfim, esses convidados têm sido selecionados realmente a dedo para a gente entender, né, o que de fato vai promover e vai desenvolver ainda mais a agricultura e a pecuária, ou seja, o agronegócio do nosso país e, de fato, sermos líderes e assumirmos o papel de protagonistas aí dessa história, tá bom? Muito obrigada para você, professor. Foi ótimo a gente falar aqui. Acredito que teremos, sim, com certeza, outras oportunidades para a gente poder conversar. E obrigada pela audiência aqui online. Essa live, então, estará agora já disponível no nosso feed. Para quem perdeu, vale a pena pegar em detalhes todo esse histórico sobre ciência do solo, pesquisa e futuro da produção agrícola brasileira e do mundo, viu? Um excelente dia aí para todo mundo. Tchau, até a próxima. Até mais, tchau, tchau.